Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Sexta Igreja, seja muito bem-vindo e aproveite essa oportunidade para deixar aí o seu like no nosso vídeo e quem sabe se inscrever em nosso canal para que você receba as nossas notificações. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro. E nós já estamos estudando o capítulo número 3. É uma carta pequena, muito direta. O apóstolo Pedro aqui, ao escrever essa carta, ele não faz rodeios, mas ele é muito claro na sua exposição. E Pedro aqui, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele está falando a respeito da atuação dos falsos mestres, como que os falsos mestres agem e reagem diante do povo de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos na semana passada que os falsos mestres, eles negam a segunda vinda de Jesus. É muito claro essa negação a respeito da segunda vinda de Jesus no discurso dos falsos mestres. Eles pregam um outro evangelho, não um evangelho real, porque o evangelho real nos diz que Jesus voltará. O próprio Jesus disse que voltaria para julgar os vivos e mortos. Essa é a promessa de Deus. E nós que cremos nessa promessa, nós não aceitamos outro evangelho a não ser esse. Os falsos mestres, eles usavam um argumento falso e eles questionavam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, eles colocavam em xeque aquilo que o Velho Testamento já havia falado, não só a respeito da primeira, mas também sobre a segunda vinda de Cristo. E eles colocam em xeque também as próprias palavras de Jesus. Porque Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, e também em alguns momentos com seus discípulos, ele disse sobre a sua partida e também disse que voltaria para recolher o seu povo, a sua igreja, e julgar todos aqueles que se apresentam diante dele. E nos versos 5 e 6 do capítulo 3 da segunda carta, Pedro nos diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio parecer o mundo daquele tempo afogando em água. Pedro aqui, ele usa essa expressão deliberadamente. Ele está falando da atuação dos falsos mestres. E aqui Pedro está nos ensinando que a falta de memória dos falsos mestres é algo intencional. Eles praticamente de forma deliberada esqueceram daquilo que a palavra de Deus já disse, os julgamentos que Deus já estabeleceu sobre a terra. Quando alguém ouve a palavra de Deus, ela tem duas atitudes: ou ela obedece à palavra de Deus, ou ela cria uma nova teologia. Infelizmente, há muitas pessoas criando uma nova teologia a partir do momento que creem ou que ouvem a palavra de Deus. Infelizmente, nós sabemos que a Bíblia, as Escrituras, ela é a mãe das heresias, porque todas as heresias são tiradas das Escrituras, do seu contexto. Alguém vai lá e pega uma passagem bíblica, tira do seu contexto e cria uma heresia para satisfazer o seu ego. Infelizmente, nós temos visto muitas seitas nascendo a partir disso, da criação de uma nova teologia. Há pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, elas obedecem à palavra de Deus, mas muitas questionam a palavra de Deus. E ao questionar a palavra do Senhor, elas criam a sua própria teologia. Verso 7, Pedro continua: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está dizendo aqui que o mundo será destruído pela palavra de Deus. A palavra de Deus é uma verdade que prevalece. O inimigo das nossas almas, os anticristos, o anticristo, os falsos mestres, eles não vão prevalecer contra a verdade de Deus. Se não nos apegarmos à palavra de Deus, tudo fica relativo. É por isso que muitas pessoas dizem: não, a sua verdade não é minha verdade. O que você crê, eu não creio. Você pode pensar assim e eu penso de outra forma. E cada um tem a sua
sua verdade. Nós não podemos viver nesse mundo relativo. Nós precisamos entender que é uma verdade que nos guia. E é uma verdade maior, porque não é uma verdade dita por homens, mas é uma verdade dita por Deus. É uma verdade que é boa, perfeita e agradável. E essa é a verdade que deve encher o nosso coração de esperança, de alegria e de obediência. Que no nome de Jesus, que você possa buscar sempre a verdade de Deus. Não faça da sua vida algo relativo. Creia nas Escrituras, que a palavra de Deus seja o centro da sua vida, da sua caminhada, e que tudo que você fizer seja realmente baseado na vontade de Deus para a sua vida. Pedro não está falando aqui sobre o aniquilamento dos ímpios. Ele está dizendo que a ruína deles será total e não vai haver escape. Há pessoas que creem no aniquilamento dos ímpios. Muita gente pensa assim, não, aqueles que forem para o céu vão para o céu e aqueles que não foram para o céu serão aniquilados. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que ninguém será aniquilado. Nós cremos que haverá céu e inferno, duas realidades distintas. Nós não podemos negar a realidade do inferno. Nós precisamos crer que o inferno é real, que o inferno existe e que os ímpios serão destinados para o lago de fogo. Nós cremos que Pedro aqui está ensinando que a ruína dos ímpios, ela vai ser total e eles não vão conseguir triunfar, eles não vão escapar dessa justiça de Deus. Você já imaginou toda essa terra, muitas coisas que foram criadas pelos homens, as grandes arquiteturas, os grandes prédios, as grandes construções, todas essas serão destruídas por Deus. E isso vai mostrar de fato que não haverá escape para os ímpios. Eles não vão poder se orgulhar das suas próprias obras. Nos versos 12 e 17 do capítulo 6 de Apocalipse, nos diz assim: os poderosos, os grandes, os senhores, os servos, os endinheirados, os pobres, os doutores, os indultos, homens e mulheres estarão desamparados. O que o autor aqui, o apóstolo João, que recebeu essa revelação de Deus, está querendo apontar para nós? Que os homens vão tentar fugir não da morte, mas da presença de Deus. Porque a ira de Deus será uma ira que vem para julgar os homens ímpios. Então olha como que vai ser esse dia, a segunda vinda do Senhor. Os céus agora que existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. E muitos estremecerão diante do julgamento do Senhor. E no verso 8, Pedro continua: há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que Pedro está dizendo aqui é que Deus está fora do tempo, Deus é atemporal, Deus está além do tempo, Ele age no tempo, mas Ele é eterno. Nós precisamos entender isso. É por isso que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não sabemos a hora e nem o momento que Cristo voltará. Nós não temos essa data, essa hora marcada. Ao longo da história, muitos previram o fim dos tempos e muitos ficaram conhecidos como hereges. Prometeram o retorno de Jesus e Jesus não voltou. E há muitas pessoas assim nos nossos dias também, prometendo a segunda vinda de Cristo para amanhã, num dia específico, numa hora certa. Mas nós sabemos que Deus ainda não compartilhou com os homens o seu tempo, a sua hora. O que nós sabemos é que Jesus voltará. A sua segunda vinda é real, ela é bíblica. A segunda vinda de Jesus tem como propósito Deus manifestar a sua própria ira, Deus julgar os vivos e os mortos, Deus estabelecer a sua vontade perfeita, e esse dia chegará. Nós precisamos viver a vida como se nós estivéssemos nas pontas dos pés, olhando para frente e aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador. Essa é uma promessa que enche o nosso coração de alegria, em saber que há um retorno de Cristo, um Cristo triunfante, um Cristo que venceu o mal, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que tem a vitória, um Cristo que é vitorioso. Nós cremos nessa promessa de Deus, de que Ele voltará e todo olho verá o seu retorno. Ele virá como ladrão, e essa expressão significa que Ele virá de forma inesperada. Um ladrão, ele não manda recados, ele não fala a hora e o momento que vai roubar uma casa. Ele chega de forma inesperada. E assim será a volta de Jesus. Ninguém ficará sabendo. Ele virá de repente e ele vai manifestar
o seu poder sobre todos os povos, e todos verão e estarão diante dele curvados, recebendo a justiça do Senhor. Todo olho verá, toda boca confessará que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que no nome de Jesus, que você possa crer nesta promessa e que a sua fé esteja a cada dia firmada nessa esperança de que Cristo é vencedor e que ele voltará. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus eterno, esse é o Deus todo-poderoso que nós cremos e que a nossa vida está sendo vivida para a glória dele e para o louvor dele. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Nós vamos orar, encerrando esse momento, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Querido Deus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado porque a tua segunda vinda não é algo abstrato, é algo concreto. Nós cremos que o Senhor voltará. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa esperança. Por isso, ó Deus, renova o nosso coração, Deus, de confiança, de certeza, de que o retorno do Senhor será um retorno triunfante e que todo olho verá, ó Deus, a tua glória e a tua justiça se aplicando sobre a terra. Abençoe cada pessoa, cada irmão e irmã que nos acompanhou nesse momento. O Senhor possa abençoar a todos e suas respectivas famílias. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós retornaremos com a série Esperança Viva. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até logo.